Na oficina online de crochê dessa semana, nós vamos fazer este gorro em ponto puff. Ele é bem fofinho e ele tem essa abertura para colocar o rabo de cavalo. A gente amarra o cabelo e coloca para fora do gorro. Então, nós vamos fazer este gorrinho. Para isso, nós vamos utilizar um novelo de 100 gramas da lã Flash. Eu estou usando uma cor, um tonzinho de bege. Um novelo dá para fazer um gorro e ainda sobra um pouco, tá? A agulha que eu vou usar é a de 8 milímetros, tá? Então, vou estar usando esse lado aqui, ó, 8 milímetros. E uma tesoura. Para começar esse gorro, nós vamos fazer 10 correntinhas. Então, aqui eu fiz as minhas 10 correntinhas. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou voltar aqui, ó, pulo essa. Nessa aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, vou fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha. Nós vamos ficar com 10 pontos baixos, porque aquela primeira correntinha que a gente subiu para começar os pontos baixos, ela vale como um ponto baixo também. Então, aqui, ó, vamos fazer os 10 pontos baixos. Fiz até o último, faço uma corrente, viro o meu trabalho e agora nós vamos continuar fazendo pontos baixos, pulando sempre essa primeira, ó. Sempre pulo esse primeiro, porque essa correntinha já faz parte desse primeiro. Então, ó, pulo o primeiro, venho no segundo. Se a gente não pular o primeiro e fizer outro ponto, isso aqui vai ficar torto, ele não vai ficar retinho, tá? Porque, ó, essa corrente vale como primeiro, eu já venho no segundo. Se cada carreira que eu fizer, eu sempre for fazendo aqui no primeiro, ele vai se abrir, ó, vai virar um leque aqui, tá? Então, vamos continuar sempre pegando nessa alcinha de trás, pra ter esse efeito, né, de sanfoninha, ó. Esse ponto é o mesmo ponto que eu utilizei para fazer o vídeo passado da polaina para botas. Se você ainda não assistiu o vídeo das polainas para botas, corre lá no canal, dá uma olhadinha, tá? É bem interessante. Então, vamos lá. Aqui, o último também tem que fazer. Como que você vai saber se tá certinho, se tem os 10 pontos? Você vai contando aqui por cima, ó. O primeiro que a gente fez, a correntinha, ó, 1, 2... Deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui, ó. Tá vendo? O primeiro que a gente fez a viradinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um. Esse último, você tem que buscar ele aqui atrás, ó, que a viradinha dele tá bem aqui mais pra baixo, ó. Puxo e faço, certo? Tem que ficar sempre bem retinho. Agora, viro o meu trabalho, ó, correntinha, e vou continuar, ó, sempre na alcinha de trás. Esse processo, pessoal, vocês vão fazer até ficar do tamanho da circunferência da cabeça da pessoa que for utilizar, tá? Ó, esse aqui tem 29 gominhos desse, vamos conferir. Ó, aqui é onde eu fechei, você vai contar assim, ó, nessas carreirinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 gominhos, tá? Ó,
Então, você vai contar por esses gominhos aqui, ó, que tá com a correntinha em alto relevo, tá bom? Então, você vai fazer 29 gominhos e depois a gente fecha e começa a subir o gorro a partir daqui. Eu vou terminar aqui os meus 29 gominhos, ok? Sempre fazendo os pontos baixos, pegando aqui por trás, ó. Não esquecendo de fazer a última também, e não esquecendo de fazer uma correntinha na hora de virar e pular o primeiro. Então, vocês vão fazer todo esse processo até ficar com os 29 gominhos, tá? Aqui, ó. Então, vou fazer os meus 29 gominhos e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei, ó. Fiz aqui a minha barrinha da touca. Contando aqui, ó, esses gominhos, tá vendo? Tem 29. Agora, eu vou fechar, ó, uma ponta na outra, ó. Vou fechar. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira corrente, ó, tá vendo aqui? Ó, primeiro ponto, igual eu tava fazendo ponto baixo, ó. Pego aqui, enfio aqui no primeiro do outro lado. E puxo um ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó. Pego só a alcinha de trás e vou pro próximo ponto lá do outro lado. E vou fazendo só pontos baixos, ó. Vendo? Aqui e do outro lado. Ó, vou costurando com a própria agulha, ó. Pego a de trás e pego aqui na frente. Certo? Ó. Aqui e no próximo. Aqui a alcinha de trás e no próximo. O último, a alcinha de trás. E aqui, ó, tem a linha onde a gente começou, seguro ela aqui e faço o último ponto baixo, ok? Terminei. Agora, ó, ficou assim. Eu vou virar ao contrário, pra ficar do direito. Olha que legal que fica a costura, ó. Ela forma outro gominho, ó. Você não sabe onde que tá a costura, ó. Se você olhar assim, ó, tá certinho. Então, aqui, ó, essa linha depois nós vamos esconder no meio dos pontos. E agora, nós vamos fazer uma carreira só de pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha pra começar. E eu vou fazendo aqui, ó, primeiro buraquinho, um ponto baixo. Próximo, ó, um ponto baixo. Próximo buraquinho, um ponto baixo. Então, vai ser uma carreira todinha de pontos baixos. Onde você vai colocar o ponto baixo? Ó, na frente de cada carreirinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse buraquinho tá na frente dessa carreira. Esse buraquinho tá na frente do gominho. Então, cada carreirinha da lateral, um ponto baixo, ó. E vou fazendo todos os meus pontos baixos. Eu vou terminar minha carreira de pontos baixos e já volto com vocês pra gente iniciar o ponto puff. Então, aqui eu terminei a minha carreira de pontos baixos. Vou prender aqui, ó, no primeiro ponto que a gente tinha feito, ó. Puxei. Agora, a gente vai fazer o ponto puff. Pra começar a primeira carreira, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntes. Agora, no mesmo buraquinho de onde tá saindo a corrente, ó, eu vou laçar, vou colocar no buraquinho, vou puxar e vou estender, ó, até essa linha ficar da altura da corrente que eu fiz. Agora, eu seguro aqui, eu vou fazer isso mais 3 vezes, que essa corrente vale 1, aqui eu já fiz mais 1, é o 2, tem que ter 5 voltas. Ó, estendi mais uma vez 3, seguro,
estendi mais uma vez 4, de novo no mesmo buraquinho. E a última, 5. Eu vou ficar com tudo isso aqui na minha agulha. Agora, eu vou laçar e tirar tudo de uma vez, ó. Cuidado. Tirei. Pra finalizar, uma corrente. Aí, esse aqui, ó, é o ponto puff, tá? Aqui, ó, laço. Agora, eu vou pular um buraquinho e vou colocar no próximo. Furei, puxei, estendi. Laço novamente, ó, seguro a laçada aqui, ó, ajudo com o dedo. 2, estendi. 3, estendi, ó, tá tudo da mesma altura. Importante isso, tá? Laço. 4, estendi. Laço. 5, estendi. Puxo tudo de uma vez e fecho o pontinho, ó. Mais uma vez, essa carreira vai ser toda assim. Pulo um buraquinho, faço um puff aqui. Pulo mais um, faço outro puff. Sempre laço, ó, vou pular esse no próximo. Estende, segura. Lacei, segurei, furei, estendi. 2, 3, 4, 5. Todos aqui na minha agulha, puxo e faço uma corrente, certo? Então, eu vou terminar toda essa carreira e já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fechar ele para subir o restante das carreiras. Então, aqui eu já terminei a minha carreira, ó, deu certinho, ó, pulei aqui, fiz um aqui, agora tem um vazio e esse aqui. Já terminei o ponto, fiz a minha correntinha. Agora, ó, a gente vai fechar aqui nesse buraquinho, tá vendo? Ele forma a bolotinha, ó, o pontinho puff. E você vai fechar aqui em cima, ó. Fura e puxa um ponto baixíssimo. Terminei, eu vou andar com um ponto pra frente. Como que eu vou fazer isso? Outro ponto baixíssimo. Vou passar aqui, ó, embaixo desse espacinho, vou puxar o ponto baixíssimo, e agora eu não vou fazer a correntinha pra subir, eu já vou alongar a minha corrente, seguro aqui, ó, laço, e já começo o outro ponto aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez e fazer uma correntinha. Ó, já formei mais uma vez o ponto puff. Daqui, eu já vou laçar novamente. Aproximar mais para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz um aqui nesse vão. Agora, eu laço e já vou nesse espacinho aqui, ó. Alongo, 1, 2, 3, sempre ajudando aqui, ó, segurando, ó. 4 e 5. Puxo tudo de uma vez e faço uma corrente, certo? Agora, em cada espacinho desses, vamos fazer um ponto puff. Tem um outro vídeo no canal, que é a espiga de milho. Vocês podem dar uma olhadinha para saber a diferença entre o ponto puff e o ponto pipoca, que eles são parecidos. Então, se você quiser saber a diferença entre o ponto puff e o pipoca, dá uma olhadinha lá no canal e procura o vídeo do porta-pano de prato, espiga de milho, tá bom? Então, aqui, essa carreira, a gente vai fazer ela todinha, seguindo cada espacinho desse com um ponto puff.
Quando chegar aqui no final, ó, vou fazer um aqui dentro. E aí, a gente vai fechar aqui, ó, igual da carreira de baixo. Toda vez que você for fechar a carreira, você usa esse miolinho aqui dele pra tá fechando. Faz um outro ponto baixíssimo, já puxa a linha, né, alonga a corrente e já começa a fazer outro puff aqui no centro. Vocês vão fazer 6 carreiras, tá? Seguindo esse padrão. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras e volto com vocês, pra gente começar as diminuições, tá? Que as últimas 2 carreiras nós vamos fazer diminuições pra formar esse espacinho aqui. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Então, pessoal, aqui eu já fiz as minhas 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, tá? Aqui eu tô na última, ó, faço a minha última corrente e prendo aqui no meinho, ó. Agora, nós vamos fazer as carreiras de diminuição. Como que a gente vai fazer? Passei aqui pra frente com um ponto baixíssimo, aí nós vamos fazer mais 2 pontos, ó. Vou fazer mais um aqui e um aqui. E vou pular esse. E aí, eu já passo pra cá. Então, aqui alonguei. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um, mais um aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxei, fechei. 2 pontinhos. Agora, ó, a gente vai começar a fechar. Eu vou pular esse espacinho e vou pro próximo, ó. Uma laçada, 2, 3, 4 e 5. Ó, então, aqui a gente já diminuiu um espacinho. Então, eu vou trabalhar assim até chegar no final da carreira, fazendo de 2, pula um buraquinho, 2, pula um buraquinho, até chegar aqui no final, ok? Vou terminar minha carreira e já volto com vocês. Ó, terminei a minha carreira. Vocês podem notar que ela já começou a emborcar pra dentro, ó, e tá fechando. Então, a gente vai fazer aqui até ficar desse tamanho, ó, do tamanho que passa só o rabo de cavalo. Nesse aqui, eu fiz 2 carreiras. Nesse aqui, eu acho que eu apertei um pouquinho mais o ponto, eu acho que vai precisar de 3 carreiras. Então, vai de acordo com o ponto de vocês, tá? Tem que ficar desse tamanho, a abertura. Então, ó, eu vou fazer minhas carreiras aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai fechar. Ó, aqui, eu terminei a minha primeira carreira de diminuição, ó, sobrou exatamente aqui um pontinho. Então, eu já venho e fecho normal, ó. Fecho aqui, dou aquele pontinho baixíssimo e já alongo e começo o próximo, tá? E vai ser do mesmo jeito, 3, 4, 5, vai ser do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, agora a gente vai fazer 2, eu vou usar esse espaço e vou pular o próximo. Então, até dar o tamanho da abertura, nós vamos fazer isso, de 2 em 2, pulando um aqui no meio dos 2, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras, até dar o tamanho da abertura, e já volto com vocês para mostrar como ficou finalizado. Então, pessoal, aqui eu terminei, fiz mais 2 carreiras, então, ao total, foram 3 carreiras de diminuições. Aqui no finalzinho, nessas últimas 2 carreiras, não deu pra fazer o parzinho, pular um e fazer outro parzinho, porque ficou diferente aqui, ó. E aí, então, eu fiz 3 direto, ó. Em vez de eu fazer 2, pular um e fazer 2, eu já fiz os 3 pra já fechar aqui, não tem problema, tá bom, ó? Não dá muita diferença, não. Então, o último aqui, ó, minha abertura já tá do tamanho certo.
é só cortar aqui. Só cortei. E aqui a gente faz o arremate, ó, deixei um pedacinho maior, puxo aqui, firme, posso dar um nozinho bem rente, e aí, escondemos essa pontinha aqui por dentro, tá? Depois eu termino de esconder, e tá pronto aqui mais um gorrinho com abertura para rabo de cavalo. Então, essa foi a nossa oficina de hoje. Ó, tenho 2 gorrinhos. Ainda sobra um pouco de linha, ó. Tá vendo? Ainda sobrou bastante. Não dá pra fazer mais um, mas dá pra gente aproveitar em outras situações. Então, essa foi a nossa oficina. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? E ativar o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima!